Continuando essa série de vídeos de apresentação das funcionalidades do Arrast VJ, nesse vídeo eu vou apresentar então como fazer a utilização mais detalhada aqui do módulo de vídeo, dos módulos de imagem e câmera, e também vou apresentar brevemente o recurso de mixagem a partir dos módulos de transformação, aplicação de efeitos aqui. Então vamos lá, começando pelo módulo de vídeo, partindo para a prática. Eu já tenho então um vídeo carregado aqui no espaço de memória 1 do canal verde, que é o canal 4, ou seja, o que está mais em cima aqui da minha camada, da minha ordem dos canais. E já vou abrir também aqui no espaço de memória 2 um outro vídeo, por exemplo, Dreamer Dubstep. Lembrando que eu preciso abrir sempre o arquivo .mov. Se eu abrir o arquivo .wave nesse momento aqui no espaço de vídeo, vai quebrar o programa. É um problema grave se você tentar abrir o arquivo .wave por engano. Então, sempre lembrando de abrir o arquivo de vídeo aqui em cima. Futuramente, isso vai ser corrigido para que esse problema não aconteça. Mas, por enquanto, você precisa tomar cuidado e abrir sempre o arquivo de vídeo. Então, quando eu abro aqui no espaço 2 esse arquivo de vídeo, aparece o nome dele ali em cima, a pré-visualização do conteúdo aqui na janela de preview. Então eu tenho, nesse canal aqui verde, eu tenho dois vídeos nesse momento disponíveis, o Bags Groove e o Dreamer Dubstep, certo? Detalhes que são importantes. A taxa de reprodução de frames do vídeo da janela de saída do Arrast VJ aqui é determinada aqui no controle geral da janela do Gen, aqui na janela principal do Arrast VJ. Você precisa que esse número aqui de frames por segundo esteja o mesmo no qual os vídeos que você está trabalhando foram exportados. Esses vídeos que eu estou utilizando aqui agora foram criados utilizando 30 frames por segundo. Então eu utilizo a mesma taxa de frames por segundo aqui no Arrast VJ para que a sincronia entre o áudio e o vídeo seja perfeita, para que não tenha erros de sincronia entre o conteúdo de áudio e o conteúdo de vídeo. Se eu colocar uma taxa maior ou menor de frames por segundo aqui, o arquivo de áudio vai ser reproduzido de um modo diferente em relação ao que era para ser originalmente. Se você não estiver trabalhando com áudio, essa taxa de frames aqui importa um pouco menos, porque só vai fazer com que seu vídeo de saída aqui no Arrast fique um pouco mais rápido ou um pouco mais lento do que o original dos seus arquivos de vídeo. Mas se você não tem áudio para comparar, para ter uma referência se isso está lento ou não, ou mais rápido ou não, então isso deixa de importar tanto quanto importa quando a gente está utilizando com áudio também. Como eu vou fazer as demonstrações aqui utilizando o áudio, então a minha taxa de frames aqui, que por padrão vem em 24 frames, eu defini ela para ser 30 frames por segundo, e assim os meus vídeos vão ter sincronia perfeita entre o áudio e o vídeo. Se eu der play então aqui nesse canal agora, que é aqui no P, a gente percebe que o áudio está sendo reproduzido em sincronia com o vídeo. Mesma coisa no canal 2, se eu for para o canal 2 e apertar play, eu vejo o vídeo sendo reproduzido em sincronia com o áudio. Ok, vamos ver os outros elementos que a gente tem aqui de controle do vídeo. Começando pelo mais importante, essas barras que estão aqui embaixo são as barras que determinam o início e o fim da reprodução, o trecho de reprodução dentro desse arquivo de vídeo. Essa janela preta que está aqui em cima diz o tempo em segundos que eu tenho de reprodução nesse vídeo. Então, se tiver aberto até os extremos essas duas barras aqui, eu vejo o tempo total do vídeo. E se eu diminuir aqui e pegar só um trecho do vídeo, aquele trecho, essa janela demonstra que o trecho é menor e tem, no caso aqui, por exemplo, 0,5 segundos, meio segundo. Essa janela está em segundos. Então, se eu reproduzir agora, eu vou ter apenas meio segundo de vídeo sendo reproduzido. Então aqui é o início e o fim da reprodução. Essa barra preta que está embaixo é só uma visualização da timeline durante a reprodução, para a gente ver em que ponto do vídeo a reprodução se encontra. Então a gente não manipula essa barra. E aqui embaixo a gente tem uma barra que é a velocidade de reprodução do vídeo. E a gente tem um botão aqui no meio para retornar a velocidade ao padrão original. No original a barra está aqui no meio. Se eu botar para a direita, eu acelero a reprodução do vídeo e também a reprodução do áudio, o que faz com que o áudio fique mais agudo e o vídeo mais rápido, até um extremo que fique bem rápido e o áudio até desaparece.
Aqui eu retomo para a posição inicial. E para cá, então, eu faço o vídeo ficar mais lento e o áudio ficar, consequentemente, mais grave. Até o extremo de 2 vezes a duração do intervalo original do vídeo. Por exemplo, se o vídeo originalmente tem 17 segundos e eu colocar a velocidade para esse extremo, ele vai ficar com 35 segundos, que é o dobro daquele tempo original. Então aqui a velocidade de reprodução do vídeo, que pode ser alterada, do vídeo e do áudio, e que pode ser alterada em tempo real, causando o seu efeito em tempo real. Aqui a gente tem o botão de play e pause, porque se eu simplesmente desabilito o botão de play, ele para o vídeo e o áudio naquele momento, e se eu voltar, ele retoma a reprodução a partir daquele momento. Então é o mecanismo de play e pause. Aqui eu tenho um botão rewind, que faz voltar para o início do trecho a reprodução. Se eu venho para cá e boto o rewind, ele fica pulando para aquele ponto ali. Aqui embaixo eu tenho um botão que permite inverter a reprodução nesse mesmo intervalo. Então se eu estou nesse intervalo aqui, normalmente indo da esquerda para a direita, que é a ordem normal da reprodução, e aperto inverter, ele toca esse mesmo trecho invertido. Ele inverte tanto o vídeo quanto o áudio do vídeo em tempo real. Outra maneira de inverter o vídeo é colocar o início da reprodução para depois do fim. Dessa maneira eu consigo ficar reproduzindo ao contrário esse trecho do vídeo. E se eu inverter nesse momento, então eu passo a reproduzir normalmente, que é a inversão do inverso. Certo? Aqui o botão vermelho é o stop. O stop é diferente do pause porque ele faz o vídeo desaparecer da tela, ele para o vídeo e também volta o vídeo para o ponto inicial quando eu der play de novo. Aqui eu tenho a possibilidade de habilitar, que é assim quando está mais claro, ou desabilitar a reprodução em loop. Então se eu não estou com ele marcado e toco, ele reproduz esse trecho apenas uma vez e depois desliga. E se eu tiver habilitado o loop, ele toca em loop. Quando ele chega no fim, ele volta para o começo da reprodução. Esse loop tem duas maneiras de acontecer. Ou ele vai para o início da reprodução quando ele chega no final e reproduz normalmente, que é um loop convencional, digamos assim. E o modo 2 aqui embaixo, quando ele chega no final do vídeo, ele volta à próxima reprodução ao contrário. É um modo que a gente chama de ping-pong. Ele vai e volta ao contrário, certo? Além disso, a gente tem aqui em cima uns outros controles importantes. Primeiro, esse seletor bem da esquerda aqui faz o seguinte: se eu estiver reproduzindo um vídeo e alterar os pontos de reprodução durante a reprodução, ele não vai fazer nada com o vídeo até ele terminar a reprodução atual, e aí sim ele atualiza para os novos pontos do intervalo da nova reprodução. Por exemplo, agora eu vou botar um som pequenininho. Ele só vai vir reproduzir esse trecho pequeno depois que acabar a reprodução daquele trecho anterior. Ele espera um modo seguro de atualização do ponto de início e do fim. Isso quando está esse modo da esquerda. Se eu ativar o modo da direita, o modo 2 aqui desse seletor, eu faço com que o ponto de início e fim da reprodução do vídeo seja atualizado no momento em que eu arrasto as barras de início e de fim. Isso gera, de certa forma, glitches no áudio e no vídeo que podem ser interessantes esteticamente, por isso você tem a possibilidade de escolher entre um dos dois modos de atualização dos pontos de início e de fim. Então, para isso que serve esse seletor aqui. Essa outra caixa que está disponível para ser habilitada aqui no lado chama Link. Ela conecta, ela estabelece uma relação, ela trava os pontos de início e fim da reprodução num intervalo específico. Por exemplo, esse intervalo aqui que eu vou criar tem 0,9 segundos, esse trecho aqui. Se eu habilitar essa caixa aqui e arrastar tanto a barra de cima quanto a de baixo, de início ou de fim da reprodução, ele mantém a mesma duração de vídeo e empurra a outra barra relativamente a essa. Então ele trava um intervalo específico. Isso para quando você está utilizando musicalmente o Arraste VJ e você quer alguma coisa acontecendo naquele tempo determinado, que é sempre o mesmo intervalo de reprodução naquele conteúdo que você está manipulando, então você utiliza essa caixa habilitada para
estabelecer uma relação fixa entre o início e o fim da reprodução. Para determinar um outro intervalo diferente desse, eu teria que desmarcar essa caixa, habilitar, determinar o intervalo e aí habilitar de novo se eu quiser arrastar nesse novo intervalo. Então, para isso que serve essa caixinha aqui do lado. Ela também serve para copiar o intervalo que eu estou utilizando, o ponto de entrada e de saída dos vídeos, de um slot, de um espaço de memória para outro. Então, se eu tiver com esse trechinho aqui marcado no espaço de memória 1, habilitar essa caixa e for para o espaço de memória 2, ele leva esse mesmo ponto de início e de fim do vídeo para o 2. E assim por diante, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. E assim por diante até o 8, se eu tiver com essa caixa marcada. Então tem que tomar cuidado também se você definir pontos diferentes em diferentes vídeos para não fazer isso sem querer. Marcar essa caixa aqui e passar para outro slot, porque ele vai copiar os pontos de início e de fim da reprodução para o outro slot. Isso pode ser útil às vezes, mas pode atrapalhar às vezes também. Por padrão, essa caixa vem desmarcada e você habilita ela quando precisar travar os dois pontos. Aqui do lado, no Linux e no Mac, que reproduzem, que são as versões do ArrastVJ que são capazes de reproduzir os áudios dos vídeos, a gente tem a possibilidade de habilitar ou desabilitar a reprodução do áudio respectivo desse vídeo. Se o arquivo de áudio não estiver junto na pasta com o vídeo, obviamente o ArrastVJ não vai reproduzir esse arquivo de áudio. Se o arquivo estiver lá, você pode habilitar ou desabilitar a reprodução desse áudio. Então, se você está trabalhando com áudio, você deixa que vem por pré-definição marcada essa caixa de áudio, mas você também, se não for usar, for fazer só uma manipulação visual, um trabalho de VJ ou qualquer coisa do tipo, você desmarca o áudio para que o processamento fique mais leve e não gaste recursos necessários de processamento com o processamento de áudio. Aqui do lado dessa chave, então, de habilitar o áudio, a gente tem um outro botão que, quando clica, ele abre essa janela aqui, que é uma janela de configuração para cada um dos canais, né? Vermelho, amarelo, roxo ou verde, aqui no caso é a janela do verde, de configurações de ajustes finos dos conteúdos de áudio. Por exemplo, aqui você pode marcar qual é a taxa de áudio que foi exportado o seu arquivo de áudio. Para que a sincronia fique perfeita também entre áudio e vídeo, você tem que saber qual a taxa de samples que foi exportado o arquivo WAV, né, o arquivo de áudio desse seu vídeo. Se você exportou ele em 44 kHz, 44.100, você marca aqui 44. Se você exportou eles em 48, você deixa marcado aqui o 48. Por padrão, essa chave aqui de seleção vem com a taxa de samples que o Puridata está pré-definido nas configurações de áudio dele para rodar. Então, se você vê aqui nas configurações, na parte de mídia, nas configurações de áudio, você vê que meu Puridata está rodando numa taxa de amostragem de 48K. Então, portanto, aqui meus vídeos estão rodando, os áudios estão rodando em 48K também. E meus áudios foram exportados nessa taxa. Se eles tivessem sido exportados em outra taxa, eu teria que alterar aqui para ele fazer a correção necessária para a sincronia ficar perfeita. Então, como meus áudios estão corretamente exportados na mesma taxa de samples que eu estou rodando no meu sistema, eu não preciso alterar isso aqui. E é bom que você exporte seus vídeos sempre na mesma taxa que você costuma rodar seu sistema operacional e também na mesma taxa que o Puridata está rodando. Aqui no Linux, no meu sistema, eu uso por padrão 48 kHz. Aproveitando aqui a janela de configurações de áudio, é importante que o tamanho do bloco de processamento aqui de áudio do PD e também a latência determinada aqui no PD sejam altas, porque o processamento de áudio e vídeo em sincronia no PD é bastante pesado, então dessa maneira você evita muitos cliques de áudio, muitos problemas na reprodução do áudio, principalmente quando você estiver trabalhando com mais canais em sincronia ao mesmo tempo, deixando essa latência e o tamanho do bloco mais altos. A mesma coisa nas configurações de áudio do sistema operacional. No Linux, eu estou usando aqui o Cadence para configurações de áudio, e aqui no Cadence, então, você vai vir nas configurações e vai determinar a taxa de sample do seu sistema, o tamanho do buffer, e eu recomendo que o tamanho do buffer seja um tamanho grande, que a latência do sistema esteja relativamente grande. Aqui no meu está 42 milissegundos, que é uma latência relativamente grande. Portanto, é importante deixar a latência do sistema grande para que não tenha tanto problema de glitches, de erros, de cliques no áudio quando você estiver trabalhando com mais conteúdos em sincronia de áudio e vídeo. Pois bem, então essas configurações que eu utilizo aqui no meu Puridata e as configurações do meu sistema operacional. No Mac,
eu não sei exatamente se tem como você alterar a configuração de sample rate do sistema, mas você tem como configurar o Puridata para essas taxas que eu demonstrei de sample rate e bloco, tamanho do bloco e latência do PD, daquela maneira que eu demonstrei para que não tenha problemas. E no Windows, como não tem áudio, então você não precisa se preocupar com essas configurações de áudio. Ele só reproduz os vídeos mesmo. Então, além da taxa de sample rate dos seus áudios aqui, você pode determinar também uma amplificação em decibéis ou uma redução do volume relativo desse vídeo em decibéis. No 0, ele não altera o volume nem para mais nem para menos. Você pode diminuir até menos 12 decibéis ou aumentar até 12 decibéis do vídeo que está sendo reproduzido. Por exemplo, esse trechinho da bateria aí, eu posso aumentar até 12 decibéis ou posso reduzir até 12 decibéis. Isso não é para ser um controle de volume propriamente dito. Isso aqui é só uma maneira de você dar uma equalizada prévia nos volumes de diferentes espaços aqui da memória de um canal e mesmo entre os diferentes canais de vídeo do seu setup, né, da sua apresentação. Você tem como dar uma equilibrada, se tem alguns vídeos que estão com volume muito alto ou volume muito baixo, você dá uma pré-configurada utilizando esse cut boost aqui em decibéis. E aqui embaixo a gente tem uma matriz, que mais adiante eu vou mencionar, que é uma matriz que diz a relação entre as manipulações que você faz no vídeo com as manipulações que acontecem no áudio. Aqui no Arrastive VJ você não manipula o áudio especificamente nunca, você só manipula o vídeo. O áudio é como se fosse decorrente do vídeo. Os pontos de reprodução e o volume propriamente dito a amplitude do áudio vão ser dadas pela transparência, por exemplo, do vídeo, pelos pontos de reprodução do início e do fim do vídeo. Então, você controla tudo a partir do controle de vídeo. Mas aqui você tem como estabelecer umas conexões. Por exemplo, a amplitude do vídeo está conectada para o padrão na transparência do vídeo, um filtro low pass no áudio está conectada ao ponto de corte pelo branco, pelo claro, que a gente vai ver mais adiante, e um filtro high pass no áudio está conectado a um ponto de corte pelo escuro, que a gente já vai ver no módulo de transformações. Então aqui a gente tem como desligar essas conexões ou então alterar o padrão das conexões de acordo com como a gente quiser a nossa manipulação. Então essas são as janelas de configuração extra, digamos assim, de áudio que estão aqui escondidas, que são chamadas aqui nesse botão. Um pouco mais de detalhes então sobre a lógica de slots, de espaços de memória dentro dos canais aqui dos módulos de vídeo, e também funciona da mesma maneira aqui para os espaços de memória no módulo de imagens. Quando você muda aqui de um slot para o outro, de um espaço de memória para o outro, você tem a possibilidade de abrir outro vídeo ou o mesmo vídeo, se você quiser, porque além do vídeo especificamente que está aberto nesse espaço, você pode determinar diferentes pontos de reprodução. Por exemplo, se eu marco aqui nesse espaço 1, no slot 1, que é só esse início aqui, no slot 2 eu quero o meio aqui do vídeo, e aqui no slot 3 eu vou abrir, por exemplo, o mesmo vídeo de novo, aqui o Dreamer Dubstep. Então pode ser o mesmo vídeo aqui do slot 2, mas eu tenho espaços, períodos da reprodução aqui, intervalos de reprodução diferentes de um para outro slot. Então você pode abrir o mesmo vídeo ou vídeos diferentes, mas ter trechos diferentes do vídeo selecionado em cada memória dessas aqui. Além disso, cada memória dessas lembra também qual é o modo aqui desse seletor do tipo de atualização dos pontos, se é uma atualização instantânea, se é uma atualização que espera o fim da reprodução atual. Essa caixa de link aqui, ele não lembra de um módulo para o outro, na verdade ela independe do slot que você tiver, então essa é uma caixa especial, por isso que tem que ter bastante cuidado com ela, mas todos os outros elementos, por exemplo, se o áudio está habilitado ou não. Por exemplo, nesse aqui o áudio está habilitado, nesse canal, no slot 2, não está. As configurações de áudio aqui, se você fizer uma amplificação aqui no slot 2, com áudio ligado, aqui no slot 1 você pode ter uma amplificação diferente ou uma redução, e ele lembra também de um slot para outro quais são as configurações que você realizou para cada uma desses espaços de memória, bem como aqui a matriz de controle da sincronia entre áudio e vídeo. Também a velocidade é lembrada de 1,
Se o arquivo está reproduzindo ou não, ele lembra ou não. Se você tiver em loop e o play estiver habilitado, ele vai lembrar disso. Então ele lembra o estado do botão de play, ele lembra o estado do botão de inversão, ele lembra a velocidade, obviamente, ele lembra se o loop está ligado ou não e o modo do loop. Ou seja, todos os parâmetros que você pode atribuir para um espaço de memória, você pode atribuir diferentes padrões para aquele outro espaço, para outros espaços de memória. Então assim você consegue criar pré-definições de momentos e de modos de reprodução e de velocidade de reprodução para cada um dos 8 espaços de memória que tem aqui do vídeo. Além disso, quando a gente for ver aqui agora as transformações e os efeitos, quando você muda de um slot para outro aqui, você também pode criar... Vou deixar eles reproduzindo, os 2 vídeos reproduzindo por padrão. Se você tiver configurações diferentes de transparência ou de ponto de corte, por exemplo, ou mesmo os efeitos de colorização, inversão, e for para outro canal, ele lembra também os efeitos que você aplicar aqui embaixo. Então você pode aplicar efeitos diferentes e transformações diferentes para cada um dos slots, sendo eles o mesmo vídeo em todos os slots ou sendo vídeos diferentes. Então ele lembra também 8 slots de controles de transformação e de controles de efeitos, o que é bastante útil para ter mais cenas mais complexas pré-definidas à disposição na hora da performance. Então eu vou voltar tudo para o padrão original. Certo, então a respeito do módulo de vídeo seria basicamente isso. Temos 8 slots, 8 espaços de memória, temos controles de início e fim, velocidade, play, stop e loop, e os controles específicos da parte de áudio. Então vamos para as imagens. Nas imagens, quando eu habilito aqui, se eu tiver uma imagem já aberta em algum aqui dos slots e o slot estiver ativo, ela já é exibida automaticamente aqui. Se eu for para algum slot que não tem nenhuma imagem e estiver aqui renderizando, estiver com a renderização da imagem ligada, com o módulo de imagem ligada, ele mantém aquela imagem anterior para que eu não tenha uma imagem preta ali na minha tela ao vivo, por exemplo. Eu posso mudar para um slot vazio e abrir outra imagem aqui dentro desse slot. Então vou clicar aqui no segundo slot, vou procurar uma outra imagem aqui. Pronto, temos 2 imagens. Então o módulo de imagens é bastante simples, porque você só tem a opção de escolher as imagens, habilitar ou habilitar o módulo para ele aparecer ou desaparecer, e trocar entre as imagens. Quando eu estou com o módulo de imagens habilitado e não o módulo de vídeo, só um deles pode estar habilitado por vez em cada um dos canais, com o módulo de imagem habilitados, aí a seleção desses slots de imagem passa a controlar também as memórias de transformação aqui, como eu estava explicando antes a respeito dos vídeos. Por exemplo, se eu vou inverter essa imagem e aplicar um threshold, um ponto de corte aqui de branco. No slot 2, eu não tenho nada disso aplicado. Então ele lembra, a partir então desses slots aqui, desse controle de slots, quais são os efeitos aplicados. Se eu voltar para o módulo de vídeo e variar entre o slot 1 e 2, ele vai lembrar essas mesmas configurações que eu fiz aqui para o slot para as imagens que eu estava manipulando. Então, isso significa que normalmente, quando a gente vai preparar um conjunto de materiais para uma apresentação, alguma coisa assim, a gente trabalha com canais dedicados especificamente para aquilo que a gente quer, para que os efeitos que eu estou aplicando aqui nas imagens não sejam aplicados por engano em cima de vídeos. Eu sempre vou trabalhar então, por exemplo, com o canal 4 só com imagens. Aí no canal 3 eu vou ter só a câmera e nos outros 2 canais, 1 e 2, eu vou ter só os vídeos, ou diferente disso. Isso faz com que sempre a imagem nesse canal vá controlar o módulo de aplicação de transformações e efeitos desse canal. Mas se eu for aqui para os vídeos, então, quem passa a controlar as mudanças aqui das memórias de transformações e efeitos são os vídeos, certo? Além dos módulos de vídeo com áudio e de imagem, a gente tem o módulo de câmera. Quando você habilita, então, o módulo de câmera, ele vem para a sua câmera do laptop por padrão, ou câmeras, dispositivos USB que estejam conectados no seu computador. Para você alterar o dispositivo que está conectado, tem uma possibilidade, que é aqui na janela principal de configurações. Deixa eu voltar o threshold aqui.
Aqui na janela de configurações tem essa parte câmera, das configurações da janela do GEM, que por padrão vem a 0, que é o primeiro dispositivo, que é o dispositivo normalmente que já está no laptop, a câmera do laptop, se o seu laptop tiver uma webcam disponível. Se você tiver outra câmera USB conectada, você teria que mudar aqui para 1 ou para qual for o índice desse dispositivo. Se você tiver só a câmera do laptop e mais uma câmera, provavelmente essa outra câmera vai se chamar 1 aqui nessa janela e você acessaria dessa maneira. Você só pode acessar um dispositivo por vez, o dispositivo interno ou algum dispositivo externo. Você não pode fazer a utilização de duas câmeras ao mesmo tempo. O que você pode sim é utilizar a mesma câmera, a mesma fonte de imagens da câmera em canais diferentes. Você pode usar nos 4 canais a mesma imagem de câmera como eu estou utilizando aqui, dá para ver aqui pela janela de preview. E aplicar efeitos diferentes, por exemplo, aqui eu tenho a câmera com efeitos no canal que está mais em cima, mas se eu tirar a opacidade aqui, eu vejo a câmera sem aplicação de efeitos, a câmera normal do meu laptop. Então você pode fazer composições diferentes usando efeitos diferentes, transparências diferentes em cada camada da mesma câmera. Vou desligar aqui. Uma coisa importante a saber também a respeito da câmera é que para a utilização da câmera, se possível, a sua janela de preview tem que estar aberta. Isso é uma limitação do design, das escolhas de desenvolvimento do Arrast VJ. Para funcionar a câmera, então a janela de preview tem que estar habilitada, senão se a janela de preview estiver desabilitada, a câmera para, a imagem trava. Você pode utilizar os vídeos, obviamente, e as imagens, mas a câmera vai ficar travada. Então eu preciso habilitar a janela de preview que renderiza a câmera e aí permite com que a gente utilize ela na janela de saída também. Se a gente não for utilizar a câmera, a gente pode trabalhar sempre com a janela de preview desligada, inclusive, se não tiver necessidade dela. Se não, a gente trabalha com preview para poder utilizar a câmera. A câmera é simples porque o único recurso que tem é habilitar e desabilitar ela. Então vamos dar uma olhada, aproveitar e dar uma olhada aqui nos módulos de aplicação de transformações, que a gente chama esse outro módulo aqui, o quarto módulo aqui embaixo, e no módulo de efeitos. Então, eu vou voltar tudo para o padrão original aqui do nosso vídeo. Vou ficar com esse inicinho aí do vídeo reproduzindo e vamos ver aqui então essas transformações. Pois bem, nesse módulo, essa barra azul aqui, a primeira transformação é justamente a transparência do vídeo. Se eu não tiver nada nos canais de baixo sendo reproduzido, obviamente, a transparência torna o conteúdo preto. Por exemplo, se eu botar uma cor aqui no fundo, aqui eu não expliquei antes, mas aqui na janela de saída do GEM você pode definir a cor do pano de fundo da janela do GEM. Então, por exemplo, agora a janela é vermelha. Isso vai permitir com que a gente veja mais claramente o efeito da transparência desse vídeo. Quando eu começo a diminuir a transparência do vídeo aqui no canal 4, vai sobrando só aquele conteúdo vermelho que está no pano de fundo da janela do GEM. Então aqui a primeira barra é a transparência, que vai servir para você criar mixagens, misturas com os outros canais, através da transparência deles. Essa barra branca e preta aqui de baixo é o que a gente chama de threshold, é o ponto de corte, é o limiar. Você pode aplicar essa transformação, esse corte da imagem, através dos pontos mais claros da imagem, nessa barra branca, ou dos pontos mais escuros na barra preta. Então se eu arrasto a barra branca, eu começo a decompor a imagem a partir dos pontos mais claros. E à medida que eu venho mais para a esquerda, ela vai decompondo os pontos também mais escuros, até deixar só os resquícios mais escuros da imagem disponíveis, visíveis. A mesma coisa com o preto, só que aí ao contrário, ele começa a decompor a imagem pelos pixels mais escuros e depois vai deixando ficar só os mais claros até o final. Por padrão, como eu expliquei antes aqui na parte de áudio, a transparência do vídeo também reduz a amplitude do áudio, o volume da saída do áudio. Então, se eu reduzir a opacidade aqui do vídeo, aumentar a transparência, ele vai baixar o volume do áudio. E também o ponto de corte claro vai aplicar um filtro low pass, cortando as frequências mais agudas e deixando passar só as mais graves, progressivamente, até ficar só as graves aqui embaixo. E o ponto de corte de escuro vai aplicando um filtro de high pass no áudio, só deixando passar as frequências altas. Isso pode ser, como eu já demonstrei, alterado ou desabilitado
aqui na janela de configurações de áudio. Aqui embaixo, essa barra cinza é um ponto de fade in e fade out do vídeo. O fade in e fade out é uma automação que faz com que a transparência comece totalmente transparente o vídeo, ele leve um certo tempo, que é definido por essa primeira barra, para ficar opaco, depois ele fica nesse intervalo aqui que está determinado na opacidade máxima e depois começa a perder a opacidade até ficar transparente de novo. É um efeito, um recurso clássico de edição de vídeo, de manipulação de conteúdos de vídeo, que a gente chama em inglês de fade in e fade out, que é aparecer e desaparecer, digamos assim. Então a gente tem esse recurso aqui também no Arrast VJ. E ele é lembrado de um slot, como eu falei, para outro. Então se esse slot aqui não tem fade in e fade out, esse aqui pode ter. E assim por diante. Você pode determinar um período de fade in e fade out diferente para cada vídeo, por exemplo. Ele começa já na amplitude máxima e depois leva todo o tempo do vídeo perdendo opacidade. Começa na opacidade máxima, depois perde opacidade. E assim ele fica na opacidade determinada aqui pelo ponto da barrinha o tempo inteiro. Se essa barra tiver da opacidade tiver aqui no meio, o fade in e fade out age até esse ponto aqui. Então ele nunca vai chegar a ficar mais opaco do que esse ponto que está marcado aqui na barra. Esse aqui é o ponto máximo da opacidade que o fade in e fade out vai alcançar. Isso pode gerar efeitos interessantes também na composição com outros canais. Aqui embaixo, deixa eu desligar o áudio um pouco aqui da reprodução do vídeo. Vocês vão ver que o vídeo vai seguir reproduzindo, mas o áudio foi desabilitado, portanto ele para. Vou botar um outro trecho aqui. Aqui embaixo a gente tem uma rotação, um flip, como a gente chama, horizontal do vídeo, que ele rotaciona no eixo X o vídeo, e aqui ele rotaciona no eixo Y. Na verdade, aqui ele rotaciona no eixo X, porque ele inverte a partir desse eixo, mas é uma rotação vertical, e aqui uma rotação no eixo Y, que é uma rotação horizontal. Você pode aplicar as duas ao mesmo tempo, ou individualmente. Aqui no lado, o S é Size, é o tamanho do vídeo, a gente pode aumentar o tamanho do vídeo ou diminuir. Lembrando que o fundo está vermelho, porque eu determinei aqui um pano de fundo só para a gente ter referência, não ficar no preto, para ter contraste. Então aqui a gente determina o tamanho do vídeo, e a gente tem a possibilidade também de posicionar no eixo X e no eixo Y, aonde esse vídeo está sendo reproduzido. Então isso já permitiria criar certas composições, certos enquadramentos de vídeo de um modo bem simples a partir aqui da interface de transformações. E esse botão branco que está aqui, ele reinicia todos os parâmetros, se eu tiver invertido, tamanho, XY diferenciados e eu apertar o botão branco, ele volta todos esses parâmetros aqui de baixo para o padrão original. Não esses controles aqui de cima. Esses aqui só são manuais. Então essas são as transformações, esse é o módulo que a gente chama de módulo de transformações. Aqui embaixo, então, a gente tem o módulo de aplicação de efeitos. A quantidade de efeitos disponíveis no Arrast VJ é relativamente pequena aqui por cada um dos módulos. Mas quando você usa esses poucos efeitos em cada um dos canais e cria composições com transparências e outros elementos, você obtém efeitos mais complexos, resultados estéticos bastante complexos, a partir de coisas bastante simples. O Arrast VJ foi criado num contexto didático de ensinar técnicas de VJ, videomapping, técnicas de vídeo digital em escolas públicas, em universidades, em oficinas. Então ele foi pensado desde o início para ser um software simples, fácil de mexer, com uma interface clara, acessível e com recursos, não muitos recursos exagerados e muito obscuros, muito complexos, que fossem difíceis de entender. Então a gente tem transformações que são as transformações mais básicas. Por exemplo, a aplicação de efeitos de cor, colorização, que você trabalha com os canais separados aqui de red, green e blue, que são os canais primários de cor luz, né, de cor em monitores e projetores. Então você pode retirar cada um dos canais individualmente, pintando, colorindo a imagem exatamente com os tons que você quiser. Esse é um controle básico. Aqui você tem um reset também das cores aqui, para voltar para o padrão original. Aqui tem uma inversão de cores, que você pode usar junto com a colorização. Aqui no lado a gente tem
um controle de ganho, gain, desde o 0 até um ganho bastante estourado, que é o brilho, né, da imagem, um reset individual também para esse controle. Aqui no lado a gente tem um controle de contraste, desde um super contraste até contraste praticamente nenhum. E aqui do lado a gente tem um controle de saturação, que é a intensidade das cores, até bem saturado, e também um reset individual, e tem como dessaturar, ou seja, deixar as imagens coloridas, transformar elas em escala de cinza. Isso pode ser bastante útil também. E aqui um reset individual. E aqui tem um último efeito que é o Motion Blur, que é um efeito que aplica desfoque a partir do movimento dos pixels, ou seja, pixels, quando tem movimento, deslocamento de pixels na imagem, ele aplica um desfoque a partir desse movimento. E aqui você controla a intensidade do desfoque nessa barra aqui do Motion Blur, como você pode ver aqui, por exemplo, nas baquetas do baterista. Basicamente são esses os efeitos de transformação que você pode aplicar junto com essas transformações de transparência que eu demonstrei antes, são os efeitos de cor e que você pode aplicar sobre os pixels de cada uma das imagens. Eles funcionam da mesma maneira para os vídeos, para as imagens ou para a câmera. Vou abrir a câmera aqui, então posso aumentar o ganho, posso aumentar contraste, ganho, saturação, dessaturar, aplicar Motion Blur. O Motion Blur aqui dá para ver mais claramente, porque ele deixa o rastro dos pixels quando há movimento. Posso inverter a imagem. Enfim, então esses são os recursos para você aplicar de transformações nos pixels, os efeitos do Arrast VJ. Bom, nesse vídeo era isso. Eu gostaria só de apresentar os recursos disponíveis aqui de fontes de imagem, transformação e efeitos para um canal. Então no próximo vídeo eu vou demonstrar um exemplo de utilização com os outros canais sendo usados ao mesmo tempo, um exemplo de mixagem para mostrar justamente o modo mix do Arrast VJ, que é esse no qual as camadas estão sobrepostas e a gente mistura as camadas a partir das transparências e dos cortes. Depois, mais adiante, eu vou explicar o modo de mapping, mas nesse mesmo vídeo, no próximo vídeo também, no modo mixagem, eu vou explicar o sistema de presets também. Então é isso.